Você acha que 1.000 terroristas palestinos valem por um soldado israelense? Hoje, nesse vídeo, eu vou falar sobre 3 circunstâncias em que soldados israelenses foram trocados por, sim, milhares de terroristas e as consequências desses acordos. Oi, eu sou a Daphne Kleiman, mestre em Diplomacia e Conflito e coordenadora acadêmica do Hillel Rio. E aqui na Rai TV eu falo sobre Israel, geopolítica e antissemitismo. O ano é 1982. 3 israelenses são capturados na Guerra do Líbano e tomados como prisioneiros. Israel tem que fazer o que for possível para trazê-los de volta. Eles pedem por uma troca. Israel entregaria prisioneiros palestinos por esses 3 soldados. A negociação é feita pela Frente Popular pela Libertação da Palestina, uma organização terrorista responsável por muitos atentados e até sequestros de avião. A segunda troca vai falar sobre ela também. O líder da época, Ahmed Jabril, lidera a troca e propõe que esses 3 soldados fossem trocados por 1.150 prisioneiros palestinos. E Israel aceita. Esse tipo de acordo coloca um pretexto em que os terroristas sabem que eles podem sequestrar até um israelense e ter de volta uma troca que é muito mais vantajosa para eles, porque eles libertam mais que 10 vezes o número de pessoas do que eles sequestram. A gente pode ver isso também refletindo nos dias de hoje, com 7 de outubro, em que 250 pessoas são sequestradas perto da faixa de Gaza e cada uma delas vale entre 50 e 100 prisioneiros palestinos. Isso acontece exatamente pelo contexto histórico que eu tô dando aqui pra vocês nesse vídeo. Mas voltando para 82. Esses 3 soldados são capturados. 1.150 prisioneiros palestinos são libertados em troca deles. Por que isso é um problema? Porque entre eles foi libertado Ahmed Yassin. Yassin nasceu perto da região da faixa de Gaza. Quando ele nasceu, esse território ainda pertencia ao Egito, antes da Guerra dos 6 Dias. E ele foi radicalizado pela Irmandade Muçulmana. Com a Irmandade Muçulmana, ele começa a ter ideias de radicalização islamista e de que a única solução para ele ter um Estado para si só é a morte de judeus, mesmo tendo o fato de que quando ele nasceu, a faixa de Gaza não era ocupada por nenhum judeu sequer, e sim apenas por egípcios. Yassin é radicalizado, comete atos terroristas e é eventualmente preso por Israel até ser solto exatamente nesse acordo de Gibril. E o que ele faz quando é solto? Bom, ele retorna para a faixa de Gaza e 3 anos depois funda o Hamas. Yassin é o líder espiritual e político do Hamas até os anos 2000, quando ele é assassinado por 3 drones israelenses durante a primeira intifada. Em 1969, Leila Khaled tenta sequestrar um voo cheio de judeus. Eles conseguem, pousam um avião e explodem a parte da frente do avião. Mas ela não é presa. Ela consegue fugir e em 1970 ela tenta sequestrar outro avião, dessa vez da El Al, e ela é capturada e presa pelo governo israelense. E ela é a segunda troca entre soldados e prisioneiros que vamos falar hoje. A Leila Khaled é um ícone de ativismo palestino hoje em dia. Ela, inclusive, veio até para o Brasil nos últimos anos palestrar em faculdades como uma frente do feminismo palestino e da resistência contra o colonialismo. Mas quem realmente é Leila Khaled? Leila Khaled é uma terrorista justamente da PLFP, desse movimento da Frente pela Libertação Popular da Palestina. Leila foi responsável por sequestrar um avião cheio de judeus, também em nome da libertação palestina. Ela é presa pelo governo israelense e eventualmente solta, também em uma troca de soldados israelenses por terroristas palestinos. Leila foi presa por terrorismo. Ela era afiliada a um grupo que matou dezenas de judeus e argumentava que não havia uma solução de 2 estados, apenas a destruição completa de Israel. E por que é problemático ela ter sido solta? Porque os crimes dela se apagaram. Como eu disse, ela vai para diversos países, para universidades, atingir jovens de 18, 19 anos que estão acabando de começar a se identificar com novas ideologias e novos movimentos, em ambientes que eram para ser de aprendizados e que prezam pela democracia, como as universidades se propõem a ser. Mas não é o caso. Ela fala para eles que a forma de você se libertar é através da violência e do terror, com ideologias de extremíssima esquerda aliadas com esse jihad, essa violência islâmica palestina. Essa é a segunda troca de refém. Yahya Sinwar, um nome tão importante desde o dia 7 de outubro, é o ex-líder do Hamas na faixa de Gaza e o arquiteto dos ataques do dia 7. Ele só conseguiu se posicionar dessa forma no partido terrorista porque foi preso e eventualmente solto pelo governo israelense.
Sinwar assassina 3 israelenses e é levado para uma prisão. Durante seu tempo, ele estuda o israelense. Ele se torna amigo de alguns guardas, lê muita literatura sobre a sociedade israelense, entende os costumes, entende principalmente o valor da vida. Ele vê as outras trocas de reféns, percebe o tratamento de um para o outro da sociedade e que se ele consegue um feito tão grande quanto sequestrar, nem que seja uma pessoa, ele vai conseguir causar um dano enorme para a sociedade e ter seu marco como um grande líder jihadista palestino na história. Sinwar não só estuda sobre isso, como também faz parte dessa história. Em 2011, o soldado Gilad Shalit, que é sequestrado anos antes por terroristas na faixa de Gaza, é trocado. Ele por mais de 1.000 terroristas palestinos. Um desses terroristas é Sinwar, que sai da faixa de Gaza em 2011 e em 2017 é eleito como chefe do Hamas. Além do dia 7, ele também cria o novo estatuto do partido terrorista, trocando palavras que soavam muito agressivas ou muito medievais, como luta globalista contra os judeus e destruição total do Estado, por luta contra o sionismo e resistência armada ao invés de usar palavras árabes. E isso é porque ele aprendeu na prisão que se ele trocasse a linguagem para algo um pouquinho mais ocidental, ele poderia convencer o mundo de que o Hamas não é um grupo terrorista, e sim um grupo justo de resistência armada. E ele só tem essa oportunidade porque ele é preso e eventualmente trocado numa circunstância também de reféns versus terroristas. Falando sobre esses 3 incidentes, pode parecer que eu sou contra essas trocas, mas na verdade é um assunto muito mais complexo do que simplesmente ser a favor ou contra. O peso da vida humana é muito grave. E enquanto há famílias hoje em dia que pedem para o governo israelense assinar qualquer contrato e qualquer acordo para soltar os últimos reféns que ainda estão na faixa de Gaza, outros falam que a libertação desses terroristas não justifica. Então, eu queria ouvir de vocês. O que vocês acham? Essas trocas são vantajosas? Vale a pena salvar uma vida, ao mesmo tempo libertando milhares de pessoas que podem destruir muitas outras? Eu vou deixar aqui esse vídeo, que a gente fala um pouco mais sobre isso no canal. Gostou do vídeo? Dá like e se inscreve aqui na Rai TV.